Olá, gente, muito boa noite, muito obrigada pela oportunidade de voltar aqui hoje e a gente ter a oportunidade de continuar a nossa conversa sobre trauma. Hoje a gente vai estar conversando sobre trauma e abuso ou violência sexual. Esta apresentação, ela não tem um conteúdo muito pesado, porque, como eu falei com vocês, eu quero que a gente crie aqui um ambiente onde a gente possa abrir para essa conversa, mas eu gostaria de comunicar a todos que a gente vai estar tratando sobre esse tema e gostaria de alertar que, se você tiver assistindo a essa webinar, se você estiver participando dessa roda de conversa com uma criança ou uma pessoa que tenha vivido uma situação traumática intensa, vocês, por favor, tomem cuidado né, para a gente poder ter uma conversa, uma noite tão agradável e segura como a gente teve no mês passado. Eu gostaria de agradecer muito à Federação pela oportunidade de estar aqui e dizer que esta é uma colaboração entre a Federação para Crianças com Necessidades Especiais e o MHCC, que é o Mental Health Technology Transfer Center. A gente trabalha em colaboração com a Universidade de Yale, o Programa for Recovery Community Health, o C4 Innovations e também Harvard. Eu sou Graziela Reis, eu sou brasileira, né, de Belo Horizonte, sou psicóloga por formação, com mestrado em saúde pública e um pós-mestrado que eu fiz aqui em Springfield, em Massachusetts, sobre trauma informado pelo cuidado. Então, a gente vai estar aqui hoje conversando sobre trauma e violência sexual. Eu gostaria de dizer para vocês, se vocês tiverem alguma dificuldade, por favor, mande para mim uma mensagem no chat, que eu vou ajudar, a Seriane também vai estar ajudando com a questão da informática, né, trazendo vocês. Se tiver pergunta, por favor, coloque a pergunta, a gente vai estar respondendo as perguntas no final. Este vídeo vai estar disponível no Facebook, na página da Federação. Isso aqui é só um disclaimer, eu gostaria só de dizer que, como eu disse, esta é uma apresentação uma colaboração entre o MHCC e a Federação. Toda a informação que for apresentada aqui hoje, ela é da minha responsabilidade. O MHCC, ele tem um fundo, né, pelo SEMSA, que hoje está sob a liderança da doutora Miriam Delfman. Nós usamos a linguagem, né, o MHCC, a gente usa uma linguagem afirmativa, de respeito, sobre serviços orientados por recovery em todas as nossas atividades, e isso significa que a gente fala sobre esperança, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre as perspectivas culturais, que é um pouco que a gente vai estar falando em todas as nossas apresentações aqui sobre trauma. A gente tenta fazer com que as pessoas consigam mover a vida para frente. As nossas iniciativas, elas fazem parte, a gente reconhece que a gente tem uma jornada na vida, a gente reconhece essa jornada como importante, né? A gente não faz nenhum tipo de julgamento, a gente trabalha com todo o respeito, a gente busca entender as pessoas e as situações nas quais elas vivem, e a gente produz aqui ações que vão, então, endereçar políticas e informações que vão auxiliar a comunidade brasileira ao buscar serviços de saúde. Por isso é importante a participação de vocês. O MHCC tem como missão, então, usar práticas baseadas em evidências para disseminar em toda a região da Nova Inglaterra, né? E aqui, hoje, especificamente, a gente está falando com a comunidade brasileira que mora em Massachusetts.
todos as nossas ações, os nossos serviços, então, são orientados por recovery, né? Isso significa que a gente reconhece a jornada, o processo de vida, a gente acredita que as pessoas elas têm capacidade de viver uma vida digna e plena. Por isso que a gente usa a língua, essa linguagem que diz respeito à resiliência e ao recovery, e é disso que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, a nossa agenda para esta noite é o que é trauma e abuso ou violência sexual, como que a gente identifica uma situação de abuso ou de violência sexual, o que podemos fazer enquanto indivíduo, o que podemos fazer enquanto comunidade. E por que devemos conversar sobre trauma e abuso e violência sexual? Então, vamos começar nossa conversa. É muito importante, quando a gente vai conversar sobre assuntos difíceis, a gente primeiro parar e pensar um pouco qual que é o conceito, ou qual que é a definição que a gente tem de um determinado assunto, de um determinado problema, de uma determinada vivência. Então, como que a gente define isso? E quais que são as referências que a gente tem? Né? As referências que a gente tem da nossa própria vida, da nossa história, as referências que a gente tem, que a gente aprende na escola, que a gente aprende lendo, buscando informação, a informação que os médicos, os profissionais da área da saúde e da educação, eles transmitem para a gente. Então, esse conjunto de informações, mas, sobretudo, a sua própria vida, ela vai te ajudar a construir definições que vão ser importantes. E essas definições, todas elas também passam pelos nossos valores culturais. O que a gente traz da nossa cultura e como a nossa cultura nos ensina a definir, a pensar e a agir em determinados momentos da nossa vida. Então, eu busquei aqui uma definição de abuso e violência sexual que eu quero compartilhar ela com vocês. O abuso ou a violência sexual, ela é entendida como qualquer conduta que constranja a presença ou que mantém ou participa de uma relação sexual não desejada, mediante intimidação, mediante ameaça, mediante coação ou uso de força, né? Então, quando você se sente constrangido ao presenciar uma dessas situações, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, o que que impeça mesmo de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, a gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, este conjunto, né, de coisas, de ações, de situações, é entendido como um abuso ou uma violência. Então, a gente vai começar a diferenciar aqui violência sexual, abuso sexual, o que acontece numa situação, como que a gente define, o que acontece em outra situação e como a gente define isso. Então, a violência sexual é entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente ou o adulto a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive a exposição do corpo em foto ou vídeo, por meio eletrônico ou não,
que compreenda: 1. Abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico para estimulação sexual do agente ou do terceiro. E exploração sexual comercial, que é entendida como o uso da criança ou do adolescente, da mulher, do homem, em atividade sexual, em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial, por meio eletrônico. Vocês verem, né, que recentemente, todas as vezes que a gente fala sobre exploração sexual ou abuso sexual, a gente tem já há alguns anos adicionado a questão por meio eletrônico, porque hoje a gente vive em um mundo virtual e cabe a todos nós ficarem atentos o que esse mundo virtual ele nos expõe e expõe as nossas crianças, as pessoas que a gente gosta. Então, a gente chama hoje bastante atenção, muito cuidado com as redes sociais, muito cuidado com toda essa networking aí que está sendo criada, que foi criada, e como que as pessoas elas são expostas, às vezes, a situações que elas não gostariam de estar nelas, de ver, de participar. Então, é importante a gente saber que a violência sexual como uma definição mais ampla. A gente fala que é um conceito, como se fosse um conceito sombrinho, assim, um conceito bastante amplo. É um tema bastante abrangente, né? Então, a violência sexual como uma definição ampla, uma série de comportamentos sexualmente violentos existentes ao longo do tempo, e esses comportamentos podem ser com toque, né? Ou sem o toque. Mas como é que é isso? E são todos considerados violência sexual. Então, a violência sexual, ela não é necessariamente aquela que a pessoa te segura e força você a um ato, né? Que te toca, que te pega e que te prende, e que te constrange, né? Que limita a sua ação e que não enxerga você como uma pessoa. Ou sem toque, como, por exemplo, a questão da mídia social, né? E aí entra também todo um jogo de cena, né? Que a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Então, a violência sexual não é apenas um estupro. Violência sexual é qualquer atividade sexual sem consentimento. E eu acho importante falar isso para a comunidade brasileira, porque alguns de nós ainda têm este conceito de que na nossa cultura a mulher ela deve então servir ao marido, né? Que a mulher ela tem que estar sempre pronta, sempre disposta, e que a mulher é responsável por situações de estupro, porque ela não tomou cuidado, porque ela estava se expondo. É muito interessante como que alguns atributos da nossa cultura nos fragiliza, né? Então, a mulher ela é o tempo todo, ela é a vítima, né? Mas a sociedade muitas vezes nos julgam como se a gente estivesse provocando uma situação, o que não é verdade, porque as pessoas elas têm a liberdade de ser do jeito que elas queiram, andar com a roupa que ela queira andar e tem que ser respeitada, né? Não é porque você está ali, você está disposta a sofrer uma violência sexual, né? Então, esse é um mito que precisa ser desfeito. Abuso e violência sexual, sem toque, com toque. Então, sem toque, o voyeurismo, a questão do olhar, né? É uma violência. Forçar alguém a assistir ou participar de pornografia é uma violência. Comentários verbais tão comuns na nossa cultura, né? Exposição de genitais, tirar fotos sexualizadas, divulgação de imagens íntimas,
pornográficas, imagens de abuso sexual infantil, que é a pornografia infantil, né? Existe toda uma rede de pedofilia, né? Que a gente tem que ficar atento a ela. Então, essas coisas que nos paralisam, que nos chocam e que a gente está exposta a elas, são considerados abuso e são considerados violência sexual, né? O Brasil, a gente tem um pouco essa coisa dos comentários, né? Dos comentários verbais, né? Que a gente, muitas vezes, por muitos anos, a gente deixava assim, passar, a gente não prestava muita atenção nisso, ou sou gostosa, né? E outros comentários, né? Baixando a boquinha da garrafa, são cenas que são extremamente sexualizadas e que coloca a mulher como um objeto, né, nessa posição, e que foi vivida, né, falada e ainda é cantada como se não fosse uma violação aos nossos direitos, né? E a violência sexual com toque, né, que é tocar mesmo, agarrar partes do corpo, sexo com penetração, oral, anal, vaginal, penetração com objetos, sexo por troca de favor, agressão sexual, institucional e legal, né? Então a gente vê, né, trocas de favores, né, tem essas situações todas aí que tanto para um homem como para uma mulher elas acontecem. E a exploração sexual e o tráfico, né, que a gente sempre tem notícias, né, de que mulheres e crianças, homens, adolescentes são assim explorados sexualmente, existe aí uma rede de tráfico, de exploração sexual. Então, a gente tem que, para sentir assim, mais confortável falando sobre este assunto, eu gostaria de apresentar aqui um pouco o cenário, né, mais geral. Então, pessoas portadoras de necessidades especiais têm 2 vezes mais chance de sofrer violência sexual. Eu coloquei aqui as referências de onde que eu tirei essa informação. Só 1 em cada 4 meninas e 1 em cada 6 meninos são abusados sexualmente até os 18 anos. Então, a proporção entre meninos e meninas é grande, né? Só 1 para cada 4 meninas, 1 para cada 6 meninos. Mas a gente fala muito pouco sobre a exploração sexual, abuso sexual em meninos e homens, né? Então, a gente precisa começar a tratar desse assunto um pouco mais, porque eles também são vítimas de violência. 1 em cada 6 mulheres e 1 em cada 3 homens sofrem violência sexual. Então, a gente tem um grupo de pessoas que tem essa experiência e que muitas vezes essa experiência ela é calada. E a gente vai estar falando disso daqui a pouquinho. Por que ela é calada? Né, se é um assunto que nos incomoda, se é um assunto que a gente precisa de estar tratando dele com toda a delicadeza e o respeito, mas está endereçando essas questões para os lugares devidos. 60% das meninas negras sofrem abuso sexual na infância. As pessoas são mais propensas a culpar a vítima se forem negras ou latinas, né? Então, nós, brasileiras, latinas, como eu falei no início da nossa apresentação, a gente culpa a vítima, né? A gente não defende a vítima, a gente vive numa sociedade que culpa a vítima. E sendo negra e sendo latina, né, isso ainda tem um impacto maior. As pessoas que se identificam como transgêneros são significativamente propensas a procurar ajuda de serviços de saúde em situações de abuso sexual. E por que isso acontece, né? Então, a gente tem aqui uma questão relacionada à raça, uma questão relacionada a gênero, uma questão relacionada à orientação sexual, à nacionalidade,
né? Se é uma pessoa que tem alguma necessidade especial ou não. E é importante entender esse conceito de interseccionalidade, porque eles fazem, né, esse estudo onde você vê que as minorias elas são sempre mais afetadas. Não estou aqui dizendo que as pessoas que têm um status social melhor, mais elevado, com mais condições, que elas não sofrem violência, elas sofrem violência, mas tem um conjunto de fatores, né, que eu já falei, a identidade social, né, sistemas de opressão, dominação, discriminação, né? Então, as categorias, né? Homem, mulher, gênero, social, cultural, a raça, classe, capacidade, orientação sexual, religião, idade, geolocalização e outros eixos de identidade que integram em níveis múltiplos e muitas vezes simultâneos. Então, esse conjunto de fatores que eu estou falando. Então, este quadro, né, que vocês estão vendo aqui, ele pode ser usado para entender como representante dessa injustiça, né? As opressões e as desigualdades sociais de raça, as desigualdades sistêmicas, estruturais, elas ocorrem em uma base multidimensional sem serem suprimidas ou hierarquizadas, né? Então, tem um conjunto de fator socioeconômico, cultural, que precisa ser pensado, que precisa ser conversado, como a gente está falando aqui hoje, que precisa ser entendido e que precisa ser disseminado entre as pessoas, né? Quanto mais a gente endereçar todos esses fatores, mais condições a gente vai ter de ter uma consciência maior sobre este assunto e ter mais possibilidades e referências de fazer uma intervenção, de buscar um auxílio, de conversar com alguém quando uma situação dessa acontece, ou com a gente, ou com um amigo, uma amiga, ou alguém que a gente gosta, né? Então, denunciar sobre o abuso, sobre a violência é essencial, porque a gente, ao denunciar, a denúncia ela não é somente uma punição para o agressor, ela é também um mecanismo de educação para a sociedade, porque se a gente não reporta o fato acontecido, ele é simplesmente inexistente, e aí ele fica invisível. E como vocês viram aqui no início da minha apresentação, e eu estou mostrando aqui agora de novo, os índices, os números, os dados são muito altos. Isso é muito mais comum de acontecer do que a gente pensa, né? Então, a violência sexual é um dos crimes mais subnotificados, com 68% das agressões não denunciadas, né? Então, se a gente não denuncia, a gente está fazendo com que a violência ela simplesmente permaneça. Né? A gente precisa dar visibilidade para isso. 68% das agressões não denunciadas é um número muito grande. Mas por que as pessoas fazem isso? Né? Tem um motivo, não é à toa. Né? No início da minha apresentação, eu falei um pouco, né, dos fatores culturais, mas tem outros. Né? Tem a questão que é uma motivação pessoal. Né? Por que isso acontece? O que motiva uma pessoa a não denunciar? Então, algumas dessas motivações são vergonha e culpa, medo de não ser acreditado, falta de suporte, relação com o agressor, desconhecimento dos serviços e recursos e das leis, né? Não querer que os outros saibam, falta de prova, medo de retaliação, não ter certeza se o que aconteceu constitui uma agressão, porque muitas vezes, como eu falei, né, a vítima passa a ser a pessoa que causou o ato, né? Então, uma
troca aí de posições, né? Não saber informar o que aconteceu, né? Porque é um ato tão abrupto e tão intenso e tão desrespeitoso que muitas vezes as pessoas elas perdem ali a noção do tempo, elas não conseguem ter uma linha de raciocínio, identificar o que aconteceu, tamanho é o trauma e o bloqueio, né? E a paralisação que isso causa dentro da pessoa. Medo de ser maltratado pelo sistema de justiça criminal, né? A gente fala muito de ter cuidado ao abordar, porque você não pode fazer com que a pessoa seja vítima de novo, né? Você tem que endereçar isso de uma forma onde ela vai poder dizer com tranquilidade e sem sentir que ela está sendo de novo tendo seus direitos violados, né? É super importante conversar essas coisas desde muito cedo com as nossas crianças e com as pessoas que a gente gosta, porque existem algumas coisas que a gente precisa quebrar este bloqueio, a gente precisa quebrar essa barreira e começar a falar, né? Então, aqui tem essa imagem, né? O avô com o netinho, a netinha no colo, né? Nem senta aqui no colo do vovô, e aí tem todo aquele jogo, né? Emocional com a criança. A criança ela sente um desconforto pelo ato, o desconforto pela relação afetuosa, que muitas vezes, na maioria das vezes, está presente da criança com o adulto que supostamente deveria cuidar. Então, é importante endereçar isso, né? Carinho sem segredo sem segredo nunca devem acontecer. Então, se é um ato de carinho, é um ato de respeito, a gente conversa sobre eles, a gente ensina as nossas crianças desde muito cedo o que é um carinho respeitoso, o que é um ato que parece ser um carinho, mas é uma intimidação, é uma violação, é um desrespeito. Então, a partir do momento que uma criança ou um adulto ele é tocado, ou você dirige para ele uma palavra, uma expressão, uma brincadeira de cunho sexual, se você não se sente confortável com isso, você está tendo seu direito violar. Essa é uma agressão sexual, né? Porque os afetos positivos, os afetos que deixam a gente, né, com a alma leve, eles não causam constrangimento e eles são falados, né? Então não existe essa história, né, de vou fazer um carinho em você, é o nosso segredo. Né? Este segredo, essa conversa sobre segredo, ela precisa, e a gente tem que achar formas de conversar com as nossas crianças, educando elas sobre isso. Por que é importante ter essa conversa desde cedo? Porque a gente vai escutando as histórias, né? As narrativas, de como que as crianças elas são abusadas, né? Então, eu trouxe aqui uma narrativa. O pai me fez como uma galinha, abriu minhas pernas, me amarrava na cadeira, sentava no meu colo e passava a caneta nas coxas, no pênis e introduzia a caneta na minha vagina e tirava toda a minha roupa. Uma criança de 4 anos. Então, assim, vem cá que eu vou fazer uma brincadeira com você, mas essa brincadeira é nosso segredo. Ninguém precisa te ficar sabendo. Né? Então, brincadeira é um ato livre, é um ato de interação, é um ato para ser comentado, falado. Né? Não existe brincadeiras que causam constrangimento. De novo, isso não é brincadeira, isso é um abuso sexual. Uma outra narrativa, ele me obrigava a comer a comida que eu não queria até eu vomitar e me mandava engolir o vômito. Depois, me amarrava no banheiro para eu ficar tomando banho com ele. Ele me batia e enfiava os dedos lá, e doía.
Então, intimidação. Existem vários estudos com crianças, alguns com adolescentes, onde os profissionais da saúde pedem às crianças para poder fazer desenhos, né? Que é uma outra forma de narrativa, porque algumas estratégias que a gente usa, né, em consultório, em terapia, com aconselhamento com crianças, você tem várias, né? Uma é a criança, você ter essa conversa, criar um ambiente onde a criança ela vai poder, então, reportar, às vezes com a linha do tempo completamente confusa, né? Fatos que começam num determinado momento, e aí você falar, mas isso aconteceu em outro momento, o que é muito natural, né? As pessoas elas ficam confusas, então existe nessa narrativa, essa forma de narrativa, essa forma de endereçar abuso e violência, são as verbais, né? E existe outras formas, né? Então, existem formas onde as crianças elas são convidadas para poder fazer desenhos e, através do desenho, né? Através do lúdico, através da terapia, as crianças elas vão, então, reportando formas de violência. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de desenhos de crianças, reportando sobre esses atos de violência. Então, a revelação do abuso sexual ela é um processo, né? Tudo na vida é um processo. A gente, até as coisas boas, a gente conta assim, aos poucos, né? A gente vai contando step by step, passo by passo. E isso também está relacionado com uma coisa que a gente falou aqui no nosso encontro do mês passado, que é a questão de como as pessoas reagem a uma situação de trauma. Então, numa reação de trauma, ou você paralisa, né? Aí você não consegue responder, você não consegue falar, ou você fight, ou você briga, você tem uma reação extrema, né? O que eu acho interessante é que em qualquer uma das duas situações, o que se perde é a capacidade verbal, a capacidade de expressar, a capacidade de colocar em palavras esse sentimento. Então, para entender o que aconteceu, para a pessoa poder conseguir falar sobre um trauma intenso, né? E a exploração sexual, o abuso sexual é um trauma muito intenso, a gente precisa de dar tempo e precisa de entender o processo. Então, a revelação ela só ocorre quando a criança se sente segura o suficiente para contar, ou quando a ameaça de não contar parece fatal. Em crianças pequenas, a revelação, muitas vezes, ela ocorre em partes por partes, conta uma história aqui, uma ali, fica confuso, não sabe muito bem o que é. Muitas vezes os detalhes podem não aparecer imediatamente, ou muitas vezes aparecem como uma metáfora, aparece como uma reação extrema, aparece como no meio da conversa a criança pega um brinquedo e começa a simular situações. Então, todas essas formas de comunicação, a gente fica atento a elas, né? Muitas crianças, ao revelarem, apresentarem sintomas somáticos, precisam ser entendidos, né? Então, tem muita somatização no corpo, as crianças podem desenvolver um quadro mais intenso, né, na saúde mental, muitos casos vinculados à questão da depressão, muitos casos vinculados ao uso de substância química, ao uso de drogas, muitos casos vinculados com a questão da psicose. Eu quero só abrir um parêntese aqui para falar sobre isso um pouquinho. Eu não estou dizendo que o trauma ele causa uma psicose, né? Eu estou dizendo que muitas pessoas que desenvolvem um quadro, né, de um transtorno bipolar ou mesmo de uma esquizofrenia, elas relatam
uma situação traumática intensa que pode estar relacionada ao abuso sexual, né? Um trauma intenso. Pode ser um abuso sexual, pode ser uma negligência, pode ser um abuso físico, mas a gente vai ver nas esquizofrenias muito dos traumas e das violências presentes nas histórias dessas pessoas, né? Então, a gente fica atento, a pessoa ela começa a se isolar, ela não quer falar, ela para de tomar banho, ela não tem mais nenhuma amizade, né? Ela recusa a estar perto de outras pessoas, ela chora quando os pais não estão presentes, ela evita ir na casa de certas pessoas. Então, ela começa a ter adoecimento, cólica. Então, tem uma série de fatores que vão mostrando para a gente, né, como que é a somatização e como que as crianças e os adultos também, né, gente, como que a gente responde a uma situação dessa. E é importante entender, como eu estava falando, que o trauma ele faz essa distorção no tempo para qualquer pessoa, né? Uma revelação pode não ser precisa, mas o impacto sobre a pessoa que sofreu essa violência, né, que sobreviveu a essa violência, ele é autêntico. E ele precisa ser entendido. Então, como eu disse para vocês, eu vou aqui trazer um exemplo, e esse exemplo ele já foi dito em vários webinars, em várias apresentações, então, e eu escutei isso num treinamento que eu fiz nos grupos de escutadores de vozes, e uma das pessoas que estava me treinando nesse grupo, ele disse que a história dele, ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia, e ele fala que ele começa a desenvolver sinais e sintomas quando ele era muito pequeno, assim, ele tinha 7 anos de idade, ele morava aqui nos Estados Unidos, no basement de uma família que emprestava o basement para eles morarem, e essa família morava no segundo e no terceiro andar. E a mãe desse menino, né, dessa pessoa, aos 7 anos de idade, pedia a ele, vai lá no andar de cima, fala com fulano de tal, e pede para ele, não tem leite, não tem comida, eu preciso de dinheiro, o basement está frio, tem que ligar o aquecedor. E todas as vezes que essa criança ia levar uma mensagem da mãe, esse adulto que morava lá, já era um senhor, abusava dele sexualmente, né? Então, um dia, a mãe dele falou com ele, olha, vai lá e pede alguma coisa, e na hora que ele chegou na porta da pessoa, ele teve a primeira alucinação dele, né? Ele viu a imagem de Nosso Senhor, e ele viu a imagem de Nosso Senhor falando com ele para não entrar, e aquela imagem, ele ficou tão aterrorizado com aquela imagem, ficou com tanto medo daquela imagem, que ele voltou, e ele resolveu contar para a mãe dele, assim, meses, anos, né, de abuso, e a mãe dele recusou acreditar. E aí ele começou a desenvolver sintomas cada vez mais graves, foi internado várias vezes, passou anos da vida dele entre internação, no hospital psiquiátrico e na casa, até que ele encontrou esse grupo de escutadores de voz, né, e começou a reportar, e aí ele começou a entender que, na verdade, aquela visão que ele tinha era um fator de proteção para ele, porque ele ficava tão aterrorizado com aquela imagem que ele não entrava na casa, ele voltava, e ao não entrar na casa, ele se protegia de sofrer uma agressão sexual novamente. Então, essa história para poder dizer que os abusos eles são intensos e que pode levar a um adoecimento. A esquizofrenia não está necessariamente relacionada ao trauma, mas a gente tem várias histórias de pessoas que desenvolveram um quadro de esquizofrenia ou de distúrbio bipolar e que isso está relacionado com um fator real que aconteceu na vida delas, né? E esse é um exemplo. E muitas vezes eu acho que tem uma confusão também de diagnóstico, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. E eu quero dizer que
que essas histórias, né, que às vezes, como eu disse, elas são desconectadas, elas têm a ver com a relação, com o momento, né, com quem está por trás do abuso. E aí agora eu quero entrar um pouco nessa questão, assim, quem são esses abusadores, né? Então, o abusador, como a gente já sabe, né? As vítimas, normalmente, elas se encontram em casa apenas com o agressor. Na maioria das vezes é o pai, é o padrasto, é o tio, é um avô, um amigo íntimo e querido da família, né? Alguém que a família acredita, que tem um bom relacionamento, né? A pessoa mais simpática do bairro. Então, a maioria dos casos, eles são com pessoas próximas de quem está sendo a vítima, né? Na maioria dos casos, no momento da violência sexual, a pessoa ela não oferece nenhum tipo de resistência ao abuso, porque, como eu disse, o trauma ele causa essa paralisação, né? A gente muitas vezes não sabe como reagir, a gente nem reage, né? Uma situação traumática intensa, você nem reage. Você não reage por medo, né? Mas nesse caso você não reage também porque você fica confuso, a criança fica confusa. Se aquilo é um ato de carinho, ou se é um ato, e ela não consegue expressar, ela não consegue dizer, ela não tem maturidade suficiente para dizer, olha, eu fui abusada, isso foi um abuso. Fica tudo muito confuso ali, né, naquele mundo imaginário de quem cuida, né, do papel de quem cuida, como esse exemplo que eu dei, as relações de favor, como você responde a isso, é uma manifestação de carinho, o que é, né? Nessas situações, a família ela também tenta se proteger, né? E a gente tem que quebrar esse bloqueio. A gente precisa dar conta de quebrar esse bloqueio, né? Porque tem algumas características que elas são presentes, né? E algumas dessas características têm a ver com o controle totalitário, eu sou o pai, eu sou o provedor, você faz o que eu quero, né? Ameaça coação, se você não deixar que eu tenha um relacionamento sexual com as crianças, você vai sofrer ameaça, eu vou te matar, eu vou te colocar para fora, você vai ficar sem comida. Tem muita violência sexual e violência física, né, em certas situações ela está presente, não necessariamente com a pessoa que está como forma de intimidação à mulher, né, ao adulto mais próximo, ao avô, quem toma conta. Então, muita ameaça e muita coação nesse sentido. Muitos castigos, né, injustos. Se você falar, isso vai te acontecer. Se você falar, eu vou fazer isso com você. Essa questão toda do segredo e do isolamento, não fala, não conta, o que acontece nessa família fica dentro dessa família, o que acontece nessa casa é o problema dessa casa. Muito medo e desesperança, um sentimento de submissão ao clima abusivo, né, que eu falei várias vezes, a questão da intimidação. Muitos casos relacionados à droga e à violência, machismos e rigidez extremos, né? O Brasil é um país extremamente machista e a gente cresceu, né, nesse mundo onde os homens eles acham que eles têm e que eles podem falar e fazer qualquer coisa com as mulheres. Ainda bem que isso hoje no Brasil começa a mudar, mas o Brasil ainda é um país muito machista, né, com pouco reconhecimento da mulher. Muito relacionado, né, a questão da cultura também, né, a cultura patriarcal e a hierarquia, como eu disse, aqui nessa família quem manda sou eu, né? Tem esse ditado que fala que a gente tem 2 ouvidos para escutar e uma boca só, então permaneça com a sua boca fechada, né?
E outras características, né? A santidade da família, a família tem que parecer ser uma família do bem, uma família religiosa, uma família onde as coisas acontecem da melhor forma, né? A privacidade doméstica, o que acontece aqui só fica aqui. Foi a mulher que me provocou, foi a criança que me provocou, na verdade eu sou a vítima dessa história. O masoquismo feminino, né? De estar ali naquela situação, sofrendo e não conseguir achar força suficiente para sair daquela situação, né? A autoestima muito, muito precária e muito destruída em torno das violações, do medo, da desesperança. O silêncio é a culpa materna, né? Então, talvez eu tenha provocado isso. Então, muito, muito problema com a questão do silêncio da culpa, né? O abuso relacionado à questão do alcoolismo, o abuso e a pobreza, o abuso e a repetição. A gente falou isso aqui na nossa primeira apresentação, né? Esses traumas, essas situações traumáticas que elas passam de geração para geração, né? Tem certas famílias que a filha ter o primeiro relacionamento sexual com o pai é parte daquele ritual, né, daquela família, e cresce todo mundo, e a próxima geração, né? Então tem esse abuso e a repetição do ato, abuso e sexualidade descontrolada, né? Então, quando isso aí acontece de uma forma muito desprovida de humanidade. Acho que a gente precisa de um pouco mais de humanidade, todos nós. São muitos os mitos, né, que em torno da questão da violência sexual. Alguns mitos que justificam a hierarquia, uma sociedade machista e patriarcal, né, uma sociedade onde os valores religiosos eles falam mais altos do que os sentimentos, né? Como se a gente pudesse usar a religião, a religiosidade em nome do machismo, do abuso e da falta de respeito ao próximo e ao outro, né? A religião não tem nada a ver com isso, é muito antes pelo contrário. Então, existem muitos mitos em relação a isso. Alguns desses mitos são: as crianças consentem e gostam do abuso, não é verdade. As crianças só revelam se tiverem sido fisicamente agredidas, também não é verdade. As crianças mentem e inventam. Muito difícil uma criança mentir ou inventar um abuso sexual. Eu diria que é quase impossível. Como eu disse no início da nossa apresentação, você tem os abusos que tem toque e os abusos sem toque, né? Que é a questão do voyeurismo, da pornografia infantil, da pedofilia. Você tem vários, de colocar a criança para assistir filme pornográfico e outras coisas dessa natureza. Então, tem que prestar atenção nisso. Este mito de que é melhor não falar sobre o abuso sexual, né? Como se isso desaparecesse da vida das pessoas como um processo mágico, né? Isso não acontece. As pessoas elas têm sim capacidade, resiliência, e elas podem buscar caminhos para entender e lidar com uma situação traumática intensa, oriunda de um abuso, mas não falar não é a melhor coisa. É muito antes pelo contrário. Quanto mais você fala, mais você elabora, né? Mais recursos você encontra para lidar com a sua dor. Não se deve perguntar sobre o abuso, a criança esquecerá, ninguém esquece, né? Também não é verdade. As sequelas serão irreversíveis, mentira, as sequelas são reversíveis, né? É importante falar, é importante buscar ajuda, terapia, aconselhamento, espiritualidade, é importante conectar desafetos e transformar desafetos em possibilidades de endereçar novas formas de afeto na vida, para não repetir, para não cair nessa coisa da repetição de uma geração para outra.
As adolescentes provocam abuso, não é verdade. Os adolescentes seduzem um abusador, não é verdade. São vítimas, né? As adolescentes inventam, também não é verdade. Rivalidade mãe e filha, questão ética, também não é verdade. As adolescentes gostam do abuso, também não é verdade. Mitos. As mães são coniventes, as mães não denunciam, as mães oferecem a filha, as mães não têm sexualidade com o abusador, os irmãos não sabem do abuso, os irmãos não sofrem o abuso, os irmãos sabem e calam por indiferença, os irmãos devem ser protegidos do que ocorre, não revelando a eles. Então, todas essas questões são mitos, todas essas questões são questões que a gente deve desconsiderar e a gente deve aqui, então, criar uma nova cultura. Né? Quando diz que as mães são coniventes, a gente vai dizer, não, as mães não são coniventes. As mães são vítimas de situação e a gente precisa ajudar essas mães a sair dessa situação. As mães não denunciam? Não, isso não é verdade. As mães precisam de ter mecanismos, informação suficiente para poder fazer a denúncia e encontrar novas possibilidades na vida. As mães oferecem às filhas, elas oferecem mesmo? Né? O que está por trás disso? Então, a gente tem que ir criando, né, essa nova cultura, né, essa cultura anti-abuso. O abuso sexual se deve ao álcool, também não é verdade. Em alguns casos pode acontecer, mas não é por causa do álcool. Abusadores sexuais foram abusados na infância, alguns foram, mas nem todos. Os homens são seres hipersexuais, também, se for cada um que controla a sua. Os homens são incapazes de se controlar, mentira, né? São todos capazes de controlar, a sexualidade ela é igual para todos. Os abusadores não têm vida sexual com mulheres adultas, também não é verdade. O abusador é um homem tarado, fácil de identificar, também não é verdade, muito antes pelo contrário, né? A gente vê, principalmente nos casos relacionados à pedofilia, pedófilos são pessoas discretas, são pessoas corretamente políticas, com comportamento, muitas vezes, que você olha para ele, você nunca iria dizer, né, que aquela pessoa é um pedófilo ou que abusa sexualmente, né, aquele marido exemplar, aquele pai cuidadoso, aquele avô amoroso, né, aquela avó que está sempre perto dos netos e das netas. Né? Então, assim, a gente tem que entender isso. Né? O abusador é um estranho, um doente mental, também não é mentira. Né? A maioria dos abusadores aí, eles não tem pessoas com sofrimento mental, essas não são vítimas de abuso sexual. Então, todos esses mitos precisam ser tratados e desfeitos. E eu gostaria de dizer para vocês, né, para ter isso como uma mantra, assim, ter isso como um ponto de partida para a gente poder criar um novo mundo, um mundo melhor, de mais respeito, né? A gente deve sempre lembrar, né, que jamais culpabilizar a vítima, né? A gente não culpabiliza a vítima. Jamais justificar o agressor. Ah, ele fez isso porque estava bêbado. Ele fez isso porque estava em crise no casamento. Ele fez isso, ou ela fez isso, porque foi provocado pelo filho ou pela filha. Então, jamais justificar o agressor e jamais culpabilizar a vítima. Alguns lugares que eu andei procurando, né, porque a gente está aqui hoje fazendo essa conversa com a população de Massachusetts, alguns lugares que eu encontrei, né, de suporte, de tratamento, de serviços para as pessoas poderem estar participando e para poder estarem buscar ajuda. Existem outros,
né? Mas eu estou deixando aqui alguma referência de locais. E eu queria dar assim, um último exemplo, antes da gente abrir aqui para alguma pergunta ou para algum comentário no final. Eu queria contar mais um exemplo, né? Contar mais um dos casos que a gente vai conversando, a gente vai trabalhando com as pessoas, né? Um pouco relacionado com isso que eu disse aqui, a questão dos mitos e das realidades, das sequelas, né? E da questão da cultura patriarcal, da cultura patriarcal e da hierarquia nas relações. E também voltando um pouco aqui para a questão do trauma, da violência sexual, do impacto emocional, da somatização das doenças que podem vir a ocorrer ao longo da vida da pessoa. Eu gosto muito dessa história. Ela foi muito significativa para mim quando eu escutei ela a primeira vez, sabe? Como eu disse, eu sou psicóloga por formação e fiz minha formação toda no Brasil, e lá eu aprendi que a psicose ela é né, ela é uma doença. Lá no Brasil eles falam que ela não tem cura, né? A gente vem aqui para os Estados Unidos, a gente aprende um monte de outra coisa, inclusive que as pessoas podem ter uma vida significativa, tendo um quadro de adoecimento mental. E eu gosto de dar muito esse exemplo, porque eu trabalhei eu fiz esse treinamento, né, sobre escutadores de vozes, para poder trabalhar com as pessoas, e é muito comum entre eles essas histórias relacionadas com a questão do abuso sexual. E eu trabalhei com essa pessoa há algum tempo, ela é aqui de Connecticut, e ela fazia parte de uma família, né, super religiosa. O pai ia à missa todos os domingos, a mãe era aquela pessoa caridosa, né, ela tinha mais 2 irmãs, ela era mais nova, e ela era a única que era abusada sexualmente pelo pai, né? As outras 2 irmãs não eram. E ela resolveu, né, contar para a família, e quando ela contou, a mãe falou que ela estava louca, né, foi internada em um hospital psiquiátrico, ficou anos, né, em um hospital psiquiátrico, tomando remédio, e ela escutava a voz de Deus. E a voz de Deus falava para ela que não era culpa dela, né, que aquilo não era culpa dela. E que aquilo um dia ia passar. Então, ela conversava com Deus, ela falava do diálogo dela com Deus, ela tentava se proteger, falava que era o pai, mas o pai tinha essa imagem, né? Quase que de santo. Enfim, os anos passaram, ela conseguiu sair de casa com muito esforço e muita resiliência, ela estudou, ela conseguiu ir para um college, não terminou o college na vida adulta jovem dela, mas conseguiu ter um emprego, conseguiu sair de casa, começou a fazer análise, começou a fazer terapia, buscou ajuda e conseguiu se estabelecer e ter uma vida normal. Os anos foram passando, né? As vozes foram diminuindo, ela encontrou esse grupo de escutadores de voz, começou a fazer parte do grupo, compartilhar histórias, escutar outras histórias. Os anos foram passando, o pai dela faleceu. Quando o pai dela faleceu, ela escutou, no dia do enterro, a voz de Deus, dizendo para ela que a partir de que essa seria a última vez que ele estaria conversando com ela, que a partir daquele dia ela poderia dormir em paz, que ela estava livre. Quando isso aconteceu, ela devia estar com uns 40 anos de idade, foi a última vez que ela escutou a voz de Deus. Ela nunca mais teve um quadro de alucinação ou nenhuma coisa parecida com isso. Ela voltou para a escola, ela voltou a estudar, ela
formou, hoje ela trabalha como terapeuta, e ela trabalha com adolescentes vítimas de violência sexual. E eu acho essa história muito significante, eu acho que ela ilustra um pouco aqui, né, por que a gente deve conversar sobre abuso e violência sexual e trauma, porque essa pessoa, ela teve várias privações diante da vida dela, e ela teve situações onde ela primeira a família dela não acreditou. Segundo, ela foi, né, vítima de abuso. Terceiro, ela teve a vida dela interrompida, né? E ela, mesmo tudo isso acontecendo, né, mesmo com todos esses limites, essas dificuldades impostas para ela conseguiu achar um caminho de reestruturar a vida dela e de buscar significado para aquilo que era importante para ela, né? E ela formou, e ela trabalha hoje como terapeuta, e ela lidera movimentos, né, contra a questão do abuso e da violência. Ela é uma pessoa brilhante, ela fala em congressos, em seminários, né? Ela conseguiu buscar um sentido para a vida dela. Então, a experiência da vida dela, porque ela teve essa experiência na vida, ela tem hoje uma capacidade muito maior de entender e de conectar com outras pessoas que sofreram o mesmo tipo de violência que ela sofreu. Então, ela fez da história dela, né, um caminho para poder ser uma terapeuta melhor. E é isso que ela fala, e eu estou aqui só repetindo a fala dela, e eu acho que isso é o que a gente chama de resiliência, isso é o que a gente chama de recovery, isso é o que a gente chama de buscar alternativas e possibilidades para a vida, mesmo quando uma coisa extremamente perversa e ruim e traumática acontece com você. Então, essa pessoa é uma voz hoje importante que luta e que cria consciência contra a questão da violência sexual. E esse mês de abril, é o mês que as pessoas elas celebram as conquistas em relação às leis, as conquistas em relação aos tratamentos, as conquistas pessoais, como essa história que eu estou compartilhando com vocês hoje. Então, abril é o mês onde a gente denuncia e a gente celebra novas possibilidades diante da vida. Então, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado desta apresentação. Para mim é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Esta é uma série, né? Como eu falei na minha primeira webinar sobre trauma, introduzindo o tema trauma. Esta é uma série, né? A nossa próxima webinar, nossa próxima roda de conversa vai ser na primeira semana de junho, então fiquem ligadas, para vocês poderem participar. A próxima webinar, né, nossa próxima roda de conversa, eu vou estar falando sobre a questão do trauma e da violência física. E a última conversa dessa roda de conversa, né, dessa série, dessa roda de conversa, eu vou estar falando sobre a questão do trauma e da violência emocional. Eu também gostaria que, antes de eu ver se alguém tem pergunta, gostaria de convidá-los a participar de uma outra roda de conversa no dia 26 de maio. Eu vou estar mandando a informação para a Siriane, onde a gente vai estar falando sobre a questão da saúde mental, recovery e cultura. E a intenção de estar fazendo essa roda de conversa é coletar informações para que a gente possa
subsidiar com dados para as pessoas que pensam as políticas de saúde pública aqui nos Estados Unidos, em Connecticut, especialmente em New Haven, onde eu estou, mas em Boston, Massachusetts, Rhode Island, Vermont, toda a Nova Inglaterra, buscar informações sobre a comunidade brasileira. Então, essa é uma oportunidade que a gente está tendo de comparecer, de compartilhar, de perguntar, para que a gente tenha dado suficiente para criar e desenvolver estratégias de políticas públicas para a comunidade brasileira. Eu gostaria de convidar a todos, a informação vai estar disponível brevemente para que vocês possam participar. Aqui também está o meu contato, o meu e-mail. Qualquer momento que vocês tenham uma pergunta, uma situação que vocês queiram compartilhar, um pedido de ajuda, uma informação que vocês estejam buscando, por favor, entre em contato comigo, entre em contato com a Seriane. E eu também gostaria de solicitar a vocês que, ao participarem dessa webinar, ao assistirem esse vídeo, responda este survey. Esse é um questionário de avaliação da nossa apresentação e deste serviço que a gente presta, né, desse grant que a gente tem com o SEMSA, onde eles pedem para fazer a avaliação das nossas apresentações. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer pela presença, saber se tem alguma pergunta.